Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez análise palpites para essa rodada de terça-feira, dia 23 de dezembro. Vem comigo, deixa seu like, se inscreve no canal. Vocês não estão preparados para essa rodada de hoje, meu irmão. 14 jogos, 28 times entrando dentro de quadra e vai ter uma odd 100 para vocês aqui no link fixado, galera. Basicamente, eu filtrei todos esses jogos, eu escolhi uma múltipla odd 100 para vocês que vai estar aqui, tá? No primeiro comentário aqui do vídeo. Se você quiser pegar, é opcional. Recomendação sempre troco do pão, aposte com responsabilidade e vamos que vamos pro vídeo de hoje, que promete bastante. Vamos fazer aí a melhor semana do ano de 2025, galera. Vamos finalizar aí com força máxima e aí eu espero contar com vocês aí pra gente estar dando o máximo aí nas análises. Fechou? Deixe seu like, se inscreve no canal. Primeiro jogo, Charlotte Hornets contra a equipe do Washington Wizards. A equipe dos Cavaliers ontem ganhou da equipe dos Hornets, né? Foi um jogo que o Kalkbrenner não jogou, foi um jogo que o Donovan Mitchell jogou muito. E cara, o que a gente pode falar desse jogo, né? O Lamelo jogou bem. Eu senti muito a falta do Nupel, que é esse cara aqui, né? Senti muita falta dele. Achei que ele jogou muito abaixo. O time dos Hornets aí é um time que oscila bastante, né? Tem vezes que ganha, tem vezes que perde. O Wizards também é a mesma coisa, galera. Só que o contexto dos desfalques aqui pesa muito contra a equipe dos Wizards. Além do fato dos Hornets jogarem dentro de casa, tá? Eu não lembro se essas equipes já jogaram nessa temporada. Já jogaram, né? Já jogaram. Foi vitória dos Hornets por um placar bem expressivo. E na ocasião o Lamelo Ball jogou muito, né, galera? Jogou muito, fez um triplo-duplo. Então, cara, eu vou com a vitória do Hornets aqui, cara. Eu acho que o Hornets vence a equipe do Wizards, tá? Claro que a equipe do Wizards tem jogo, como o McCollum joga muito e carrega o piano ali. Mas eu não acho que é esse caso. Eu acho que a equipe do Hornets, de maneira geral, está apresentando um basquete melhor. É um time que está trabalhando melhor os seus jogos ali. E, cara, dentro de casa, eu acho que eles vão conseguir essa vitória. Lembrando que a equipe do Wizards hoje tem a pior defesa da NBA, tá? E tem a pior campanha da Conferência Leste. Então, eu acho que o valor aqui é a vitória da equipe do Charlotte Hornets. Galera, vamos que vamos. O próximo jogo, Philadelphia 76ers contra a equipe do Brooklyn Nets. Falar de desfalque aqui é mais do mesmo. Sixers ali, Embiid sempre em dúvida. Paul George não joga. Kelly Oubre Jr. Por parte do Brooklyn Nets, a gente tem o Ken Thomas de fora, né? A gente tá vendo um Brooklyn Nets muito ativo, né? Com o Michael Porter Jr. E a gente também tá vendo o 76ers muito bem comandado, né? Por Tyrese Maxey ali, junto com o calouro VJ Jacoby, que pra mim, né, até agora candidato a rookie do ano aí, um cara que tá conseguindo ser titular que ninguém esperava. Bom, galera, essas equipes elas já se enfrentaram algumas vezes na temporada, até mesmo por ser da mesma conferência, e deu o Philadelphia 76ers as duas vezes, né, os dois confrontos, a equipe do 76ers jogou muito bem. E aqui, cara, eu preciso de ressaltar que o Tyrese Maxey nas duas ocasiões passou ali de 26 pontos e 22 pontos, inclusive nesse último jogo foi o maior pontuador. Então, cara, não tenho outra leitura aqui, tá? A não ser a vitória da equipe do Philadelphia 76ers, conjuntamente com uma boa participação do Tyrese Maxey, que é o armador, o point guard desse time. Então eu vou pegar vitória 76ers e pontos do Tyrese Maxey limite, cara. Pra mim, o que tem de valor deste jogo é isso. Vitória da equipe dos Sixers e pontos do Tyrese Maxey, ok? Cara, vamos falar do próximo jogo aí. Válido também pela Conferência Leste, Atlanta Hawks contra a equipe do Chicago Bulls, que inclusive foi o último jogo, né, do dia 21. Essas mesmas equipes se enfrentaram em Atlanta e vão jogar novamente em Atlanta. Cara, eu tenho que ressaltar primeiramente este jogo, que foi um completo tiroteio. As duas equipes se anularam defensivamente. Cara, 150-152 foi o maior placar da temporada até aqui. Cara, tem jogo de 2, 3 prorrogações que não chegam a esse placar. Então, realmente, cara, eu acho que aqui tá uma baita oportunidade pra gente apostar em jogadores, tá, galera? Porque realmente as duas equipes têm ataques muito bons e deixam muito a desejar na parte da defesa. O que eu vejo de valor aqui nesse jogo? Cara, eu não tenho como não pegar o PRA do Jalen Johnson, galera. Não tem como. Cara, ele contra o Hornets aqui, vou pegar os últimos dois jogos do Atlanta, tá? Que foi aqui contra esses últimos dois aqui. Tem esse dos Spurs, mas eu vou ignorar esse dos Spurs pra costurar aqui o raciocínio com vocês, cara. Olha o PRA do Jalen Johnson. 43 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Ele passou da marca de 60 PRA contra os Hornets. E no último jogo contra os Bulls, né, que inclusive é o mesmo adversário de hoje, 36 pontos, 11 rebotes
e 9 assistências, ou seja, 56 PRA. Isso, cara, que ele não jogou nem 40 minutos, tá? Então, meu irmão, pra mim, o PRA do Jalen Johnson a gente tem que pegar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Principalmente porque o Trae Young ainda tá voltando de lesão e tudo mais. Agora, eu preciso te falar uma coisa, cara. Apesar dos Bulls terem vencido o último jogo, eu achei que a equipe do Atlanta, assim, erraram mais do que deveria. Eu acho que eles, neste jogo de hoje, eles vencem, cara. Eu acho que foi um jogo muito tumultuado. Foi um jogo, inclusive, que, na minha opinião, teve uma falha na arbitragem, tá? No último lance do jogo era para ter marcado falta no Trae Young, não marcaram. Não sei quem assistiu esse jogo, tá? Mas eu vou com a vitória da equipe do Atlanta Hawks e o PRA do Jalen Johnson, tá? Esses dois palpites, pra mim, a gente tem que pegar. Agora, falando por parte da equipe do Chicago Bulls, galera, tem um palpite que tem me trago muito green nessa temporada, que é o duplo-duplo do Josh Giddey. Como vocês sabem, né, ele é o principal jogador dessa equipe dos Bulls, é o cara ali que veio para reconstruir esse time ali, que antes era ocupado pelo Lavine e pelo DeRozan. Então, cara, a armação do time é completamente criada pelo Josh Giddey, completamente, tanto que ele fez 12 assistências. Então, acho que ele vai ter muito espaço para dar assistências aqui, inclusive pega muitos rebotes, o Josh Giddey, né, foi o maior reboteiro do time, então ele sempre bate esse duplo-duplo, tem até uma chance de um possível triplo-duplo. Então, só para recapitular aqui com vocês nesse jogo, eu vou com a vitória da equipe do Atlanta Hawks, eu vou com PRA, pontos, rebotes e assistência do Jalen Johnson, e eu vou com o duplo-duplo do Josh Giddey. Agora, eu não posso deixar de ressaltar, galera, que essas duas equipes são extremamente over. Tem uma operação que é, ambas equipes marcam 110 pontos, que eu pessoalmente gosto muito de trabalhar na casa que eu trabalho, né, que é a Bravo Bet. Inclusive, se você quiser criar sua conta, pegar todos esses palpites que eu tô falando, se registra na Bravo Bet, link tá na descrição, nos comentários, ok? Então, eu vou nessas 4 perspectivas aí no jogo do Atlanta e do Bulls. Vitória Atlanta, PRA de Jalen Johnson, duplo-duplo Josh Giddey e over pontos ali, ambos marcam 110, que é um palpite que tem lá na Bravo Bet, que você consegue criar sua conta aqui na descrição ou através dos comentários. Vamos pro próximo jogo, galera. Cleveland Cavaliers contra a equipe do New Orleans Pelicans, e aí a gente tá falando de duas equipes, cara, que vivem momentos bastante diferentes. Cara, a equipe do Pelicans tá jogando muito. Cara, a gente tem que falar a verdade, eles estão jogando muito bem, o ataque tá funcionando, Jordan Poole tá jogando, Zion Williamson, os calouros ali, o Jeremiah Fez, o Derrick Queen, cara, tá bacana de assistir esse time dos Pelicans jogar, tá? Agora, essa equipe dos Cavaliers é aquilo que eu digo pra vocês. Eu acredito que eles estão jogando mal. E mesmo quando eles vencem, eles não convencem, ok? Então é um time que ainda depende muito, né, do Donovan Mitchell. É um time que eu não entendo a titularidade. Eles não começam com o DeAndre Hunter, né, que pra mim é um erro. Porque, cara, o DeAndre Hunter é um cara até mesmo que aumenta a estatura do time. Tem uma bola tripla, jogou muito ontem, cara. Ele fez 27 pontos em 25 minutos jogados. Isso que ele não é titular. Então, assim, eu vejo ainda a equipe dos Cavaliers com alguns problemas. E quando eu pego essa odd aqui de 1,20 pro Cavaliers, cara, o handicap do Pelicans pra mim tem muito valor hoje. Pode ser que o Cavaliers vença? Pode ser que sim, tá? Inclusive eles são os favoritos, jogam em casa. Mas a margem de segurança do handicap a favor dos Pelicans pra mim hoje tem bastante valor pelo basquete que eles têm apresentado. Cara, eles estão com 5 vitórias consecutivas. E numa boa, se mantiver nesse ritmo, dá pra recuperar a temporada. 4 vitórias ali, eles já estão na zona de play-in novamente, né? Não é nenhum absurdo. Inclusive é o único time da Conferência Oeste que está com essa marca de 5 vitórias consecutivas. Então, eu acho que se tem algum momento pra gente pegar e às vezes ali tentar confiar um pouco no Pelicans, galera, nem que seja meia unidade, eu vou querer pegar esse handicap aí a favor da equipe dos Pelicans, que, pô, como eu disse, cara, sempre foi um time muito bom, mas nunca conseguiu ficar saudável. Ok? Vamos pro próximo jogo, galera. Indiana Pacers contra a equipe do Milwaukee Bucks. E aqui, cara, eu tenho uma leitura muito simples, que é a lei do ex. O que seria a lei do ex? Cara, quem que foi o pivô titular da temporada passada da equipe do Indiana Pacers que levaram eles até a final da NBA? Miles Turner, que hoje está, né, na equipe do Milwaukee Bucks. Cara, sem o Giannis Antetokounmpo, o garrafão ficará a cargo de Miles Turner. Então, o meu palpite aqui é PRA do Miles Turner, cara. Eu acho que assim, ele conhece todo mundo ali dos Pacers, sabe ali, treinava, né, cara? Treinava direto ali com todos eles. Então eu vou no PRA do Miles Turner, acreditando numa lei do ex. E eu vou pegar a vitória da equipe do Milwaukee Bucks, cara. Nem que seja meia unidade. Essa equipe já se enfrentaram, foi vitória dos Bucks. Assim, não dá pra considerar tanto, porque naquela ocasião o Giannis jogou, né? Fez 33 pontos e hoje ele não joga. Mas mesmo assim, cara, eu acho que assim, a equipe dos Pacers está apresentando um péssimo basquete. Nos últimos 5 jogos,
2 jogos eles não fizeram sequer 100 pontos. Então, assim, o valor pra mim hoje é 2 coisas. É a vitória da equipe dos Bucks em meia unidade, tá, galera? Não é um time tão confiável assim, mas eu vou confiar na lei do ex, Myles Turner aí, pra tá fazendo o PRA, pontos, rebotes, assistências limite. Tá lembrando que ele vai enfrentar o Jay Huff, né, o que é o pivô titular hoje da equipe dos Pacers, que é esse cara aqui, que assim, cara, é completamente, ele é meio grosso, assim, faz faltas temerárias, marca de uma maneira meio displicente, nunca foi titular de nenhuma equipe, é um cara que sempre jogou de league, ou foi ali terceiro reserva, um cara da rotação, ele jogava no Memphis Grizzlies, então pra mim, cara, o valor aqui é o Myles Turner, tá bom? Bom, vamos falar do próximo jogo, galera. Miami Heat contra a equipe do Toronto Raptors. Lembrando, deixe seu like, se inscreve no canal que me fortalece muito. Galera, por favor, vou pedir aí, reforçar esse pedido aí. Meu irmão, a gente tá sempre trazendo vídeo aí de conteúdo máximo de análise da NBA e vamos pra cima. Lembrando que hoje, galera, ainda tem NBB, nosso basquete brasileiro, Euroliga, tá? Tem muito mercado de basquete hoje. Miami Heat contra a equipe do Toronto Raptors, galera. E aqui a gente tá falando de mais um confronto da Conferência Leste. Raptors sem o EJ Bellet, o Tyler Herro não joga por parte da equipe do Miami Heat, jogo lá em Miami. Cara, vamos falar a verdade, esse time do Toronto Raptors tá meio capenga, né? Tá meio capenga, muito dependente do Brandon Ingram. E, cara, o garrafão deles ali, não sei, cara, tá um time esquisito, tá um time estranho. A equipe do Heat, apesar de vir de uma sequência ruim, perdeu para excelentes times, né, cara? Pegou o Knicks lá no TD Garden, pegou o Boston lá pegou o Celtics lá no TD Garden e pegou o Knicks lá no Madison Square Garden, né? Então, 2 jogos fora de casa contra 2 equipes muito boas. Cara, eles enfrentam os Raptors aí, né? Cara, sempre um confronto muito duro, até mesmo porque ambas equipes já se enfrentaram, inclusive deu Raptors mais recentemente. Eu lembro desse jogo que o Brandon Ingram jogou muito. Isso é uma grande verdade. Mas o que eu acho desse jogo, cara? Eu acho que vai ser um jogo muito disputado. Acho que vai ser um jogo que vai ser decidido no garrafão. Honestamente, cara, eu acho que a equipe do Heat vença, mas eu não tô com muita confiança, botando muita fé. Eu acho que como a rodada tá muito grande, tem jogos pra gente trabalhar melhor aqui, ok? Tem jogos pra gente escolher de uma forma mais assertiva. Então eu vou evitar esse jogo, porque honestamente não me sinto muito confiante, muito seguro de estar operando aqui neste jogo, tá? Vamos para o próximo jogo aqui, Dallas Mavericks contra a equipe do Denver Nuggets. Lembrando, galera, lá no meu grupo VIP eu trabalho basquete, futebol americano, todos os esportes americanos. Estamos numa sequência muito sólida, muito positiva. Pegamos odd 5 ontem que nós cravamos, né? Pô, meu irmão, estamos numa fase maravilhosa aí para encerrar esse ano com chave de ouro e começar 2026 com tudo. Se você quiser receber meus melhores palpites, o link do meu grupo VIP para você adquirir está na descrição ou através dos comentários, galera. Dallas Mavericks contra a equipe do Denver Nuggets. Nuggets sem Christian Brown e Aaron Gordon. Né, a equipe do Dallas ali pode ser que o Max Christian não jogue dessa vez. Cara, a equipe do Dallas ganhou do Nuggets no último jogo, não sei se vocês lembram, numa exibição maravilhosa do Anthony Davis, conseguindo frear o máximo possível o Jokic. Agora, se tem um palpite que a gente tem que pegar esse jogo, é o triplo-duplo do Jokic, cara. Porque assim, como o Anthony Davis consegue fazer 1 contra 1 com ele necessariamente é obrigado a passar mais a bola. E você vê que no último jogo ele bateu o triplo-duplo com muita facilidade. Ele fez 29 pontos, 20 rebotes. Cara, 20 rebotes é muita coisa para um jogador. E 13 assistências. Então, pra mim, a gente tem que pegar o triplo-duplo do Jokic hoje. Cara, tem que pegar, não tem jeito, tá? Agora, quando você me fala quem ganha esse jogo, sendo que o jogo é em Dallas, eu acho que até as próprias odds indicam isso, tá pagando uma de 3 pro Dallas. Cara, eu acho que você tem um jogo que pode rolar zebra, é este jogo aqui. Quem quiser ir na margem de segurança pegando um handicap a favor do Dallas, pode ser que tenha valor também. Mas eu vou pegar um troco do pão na vitória seca, cara. Eu gostei muito da exibição da equipe do Dallas contra o Nuggets no último jogo, cara. Eles jogaram muito bem, elevaram o nível no último quarto e frearam bastante o Jamal Murray naquele jogo, ok? Então é isso, galera. Eu vou pegar aí essa possível zebra na vitória da equipe do Dallas Mavericks, beleza? Vamos falar do próximo jogo aqui, Timberwolves contra New York Knicks. Cara, aqui pra mim o valor está na vitória da equipe do Minnesota Timberwolves. O Knicks vai vir aí com alguns desfalques aí para esse confronto, tá? Então assim, meu irmão, a equipe dos Timberwolves dentro de casa, eles estão jogando muito bem. Apesar de terem dado essa escorregada aqui contra o Memphis Grizzlies, cara, você vê que a equipe do Timberwolves tem 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Dentro de casa, a mesma coisa também. Então, assim, eu acho que você tem um confronto aí pra gente estar vendo aí o Minnesota Timberwolves ganhando este jogo de hoje, tá?
Eu vou com a vitória do Timberwolves, galera. Esse vai ser o meu palpite. Eu não sei, cara, se compensa pegar os pontos do Anthony Edwards, tá? É um palpite que geralmente eu gosto de pegar, principalmente quando eu acho que o Timberwolves vai ganhar. Você vê que ele foi até o principal pontuador nesse último jogo aqui do dia 21, de anteontem, né? Mas, cara, eu acho que a linha dele geralmente fica em torno de 26 e tal. Mas olha que parada bizarra, mano. Ele fez 24 pontos, só que ele converteu apenas 7 arremessos de 24 tentados. Entendeu? Então, assim, ele errou muito arremesso e ainda pontuou bastante. Isso que ele errou ainda 4 lances livres, tá, galera? De 12 tentados, ele converteu 8. Então, acho que o pontos do Anthony Edwards, se você quiser colocar num bingo, tem muito valor, cara. Porque ele é disparado o jogador que mais tenta arremesso desse time. Chega a ser um pouco fominha, em alguma medida, tá? Então, quem quiser pegar os pontos do Anthony Edwards num bingo para complementar, para mim tem valor, mas eu vou com a vitória da equipe do Timberwolves hoje. Galera, vamos falar aí do próximo jogo. Lembrando, segue a gente no Instagram, @FabãoTips, tem o mesmo usuário aqui do YouTube, beleza? San Antonio Spurs contra a equipe do OKC. Cara, esse jogo pode ser muito traiçoeiro, porque assim, a equipe do OKC vem back-to-back, né? Ganhou ontem do Memphis Grizzlies, e a equipe dos Spurs vem mais descansada. A equipe dos Spurs vem de uma vitória muito boa contra esse OKC na semifinal da Copa da NBA, tá? E, cara, foi um jogo que eles conseguiram anular muito o Shea, né? Apesar dele ter feito 29 pontos e tal, principalmente no último quarto ali, o Shea errou muito arremesso. E assim, cara, quando você pega essa equipe dos Spurs, que agora tá conseguindo jogar com o Embanama com mais ritmo, tá sem desfalque nenhum, e aí você pega o OKC, que tá sem Caruso, sem Hartenstein, sem Chet Holmgren, cara, eu acho que aqui vai dar Spurs, hein, velho? Eu não sei não, bicho. Eu acho que se tem uma zebra, principalmente pela odd, cara, e o fato dos Spurs já terem vencido do OKC nessa temporada, cara, eu acho que o handicap pros Spurs aqui é um pouco obrigatório, tá, galera? De verdade. Até porque o jogo é no Texas, lá em San Antonio, então, irmão, vamos pegar aí esse handicap a favor dos Spurs, velho. Vamos pegar um mais 10,5 pros Spurs, alguma coisa assim. Pode ser até que eles percam, né? Porque o OKC, o Shea ali vai me mordido, mas, cara, com o Ibanyama, vai jogar todo mundo. Eu vou querer pegar esse handicap aí a favor da equipe dos Spurs. E quem quiser pegar uma vitória seca dos Spurs no troco do pão, cara, não acho que seja nenhum absurdo, tá, galera? Fica aí a minha recomendação pra vocês. Próximo jogo, Phoenix Suns contra a equipe dos Lakers. E aqui pra mim é lock, tá, galera? Aqui pra mim não tem como muito pra onde fugir. Eu vou muito com a vitória do Phoenix Suns. Eles jogam lá no Arizona, né? Vão jogar em casa. E assim, cara, a equipe dos Lakers vem de um jogo, meu irmão, pensa num jogo ruim. 88 pontos, cara. Eu acho que foi o pior jogo dos Lakers nessa temporada. O ataque produziu nada, né? Jogaram muito abaixo. O Luka Doncic saiu machucado. A equipe tá com 3 desfalques de titulares, né? O DeAndre Ayton, que é o pivô, o Austin Reeves e o Hashimura. Meu irmão, complica muito, cara. O Gabe Vincent também da rotação. Então, assim, cara, o Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks, o próprio Mark Williams, né, cara, que foi um cara que chegou aí pro Lakers, depois foi devolvido, pode ser que venha com aquela vontade a mais. Eu vou com a vitória da equipe do Phoenix Suns. Não acho que a equipe do Suns perca esse jogo não, tá, galera? Inclusive, tem rumores aí de que o Doncic pode ser que seja machucado, velho, tá? Ele saiu machucado no último jogo. E então, assim, pra mim a vitória do Phoenix Suns aqui, o contexto é todo favorável pra ele. Joga em casa, vamos com a vitória da equipe do Suns, tá bom? Bom, vamos falar do próximo jogo aqui, Utah Jazz contra a equipe do Memphis Grizzlies. Galera, este jogo tem um palpite muito bom que eu vou trabalhar lá no meu grupo gratuito do Telegram. Se você ainda não faz parte, é muito importante. Então, é só você estar clicando aqui na descrição ou através dos comentários aí pra você entrar. Cara, esse jogo promete pontos, tá? Acho que são duas equipes muito overs. Duas equipes assim que se entregam de fato para a partida, possuem jogadores que são bons pontuadores. O último jogo, que foi o único dessa temporada, aí foi 130 a 126, placar favorável ao Utah Jazz. E eu lembro que quem jogou muito nesse jogo foi o Keontae George, velho. E inclusive tá jogando muito. Eu quero pegar o PRA, que é pontos, rebotes, cestas do Keontae George, justamente até porque o Lauri Markkanen chegou a perder alguns jogos recentemente por lesão. Eu acredito que ele não esteja inteiro, não esteja 100% fisicamente. Então eu vou querer pegar o PRA do Keontae George, velho. Um cara que passou aí da marca de 50 PRA, né, no último jogo contra o Memphis. E assim, eu acho que o valor pra mim é isso. Eu vou pegar o PRA do Keontae George e over pontos limite, cara.
Pega a linha de pontuação do over limite nesse jogo, que eu acho que tem muito valor. Agora é muito difícil cravar quem ganha, tá, galera? A equipe do Memphis, completamente de vários falcos aí, o Jamoran, o Zach Edey, Conchar. Então, assim, apesar de eu achar que até vai dar o Utah Jazz, eu tô mais com a zebra aqui, que foi até o Utah Jazz ganhou o último confronto contra o Memphis, eu acho que não tem valor. Acho que é um jogo completamente 50-50, que pode dar qualquer coisa, vai depender muito de aspirações ali, coletivas ali, de quem tiver num dia melhor. Mas o de valor pra mim é o over pontos limite, acho que vai ser um jogo pontuado e o PRA do County George. Vamos pra cima. Galera, agora a gente chega nos jogos de meia-noite, né? Os jogos que vão acontecer durante a madrugada. Então, só para recapitular, deixou o seu like e se inscreva no canal? Tem um odd 100 aqui embaixo para vocês no link fixado, não esquece de pegar. Entra no grupo gratuito do Telegram, tá na descrição através dos comentários. E se você quiser pegar todos os meus melhores palpites, estão no grupo VIP. Minha dupla mais segura do dia, minha tripla, bingos e múltiplas de odds altas que eu mesmo faço. Você vai apenas copiar e colar o bilhete, tá, galera? Você clica, vai aparecer o link da Bet e você apenas coloca o valor que você quiser. Muito prático para quem quer levar o nível das apostas aí. Vamos que vamos. Galera, Portland e Magic, Jerami Grant não jogou ontem por parte do Portland, né? E a equipe do Magic aí tá sentindo bastante as faltas dos seus amadores, né? Que é o Jalen Suggs, né? O Tristan da Silva pode ser que não jogue também. Cara, assim, a equipe do Portland perdeu ontem para os Pistons e a equipe do Magic perdeu ontem para os Warriors, né? A gente viu ali uma equipe do Portland, que o Advija, né? O Advija sempre comandando esse ataque, muito dependente do Advija. E, cara, a equipe dos Pistons jogou muito bem contra o Advija ontem, né? Ele converteu apenas 4 arremessos de 12 tentados. Então, assim, vamos falar desse jogo em específico. Essas equipes, elas já se enfrentaram nessa temporada. Foi um jogo muito bom que o Magic conseguiu ali conduzir a vitória. E na ocasião, Paolo Banchero foi o nome determinante daquele jogo. E ontem, galera, eu indiquei, quem assistiu o vídeo pra vocês, o PRA do Paolo Banchero. Tava ali na marca de 37, né, eu acho. E, cara, deu green, né? Deu green. Ele atingiu a marca ali de 40 PRA e eu acho que eu vou de novo nessa perspectiva, tá? 40 pontos, rebotes e assistência do Paolo Banchero, cara. Porque, cara, é aquele dilema. Sem o Franz Wagner, a armação fica ainda mais a cargo do Paolo Banchero e fica ali ainda mais também a condição dos rebotes. Agora, quem vence esse jogo, cara, eu vou botar fé no Orlando Magic aqui, tá, galera? Eu vou botar fé no Orlando Magic. Meia unidade, não tô muito confiante assim. Mas, cara, quero muito que o Jalen Suggs jogue, tá? Se o Jalen Suggs jogar, meia unidade aí no Orlando Magic, pra mim é o que tem valor deste jogo. Próximo jogo, Kings e Pistons, aqui pra mim é chover molhado. Essa equipe do Kings está se mostrando até um pouco traiçoeira. Ganharam da equipe do Houston Rockets numa prorrogação aí no último jogo. Mas só até que o time tá jogando mal pra caramba. São 8 vitórias nos últimos 10 jogos. A equipe do Rockets que vacilou mais nesse jogo. E assim, cara, quando você pega os Pistons, né, liderando a Conferência Leste, né, o Cade Cunningham tá jogando muito bem, Jalen Duren no garrafão, Tobias Harris ali, cara, sendo um excelente ala. Cara, a equipe dos Pistons tá jogando um jogo muito sólido, né, a equipe dos Kings hoje que faz a pior campanha da Conferência Oeste. Cara, então pra mim é um palpite muito claro. Quando você pega a melhor equipe da Conferência Leste contra a pior equipe da Conferência Oeste, né, onde é que tá o valor? Obviamente vamos seguir a lógica aí, né? Vamos com a vitória da equipe do Detroit Pistons, aqui não tem muito pra onde fugir, na minha opinião. Eu acho que vai ser um jogo que os Pistons vencem e ambas as equipes marcam 100 pontos, né? Um palpite que eu gosto bastante de fazer e eu acredito que bata para este jogo, tá, galera? Então vamos com a vitória da equipe dos Pistons aí, mas sem palpites em jogadores, tá? Bom, vamos finalizar a rodada aqui, galera. Vamos finalizar a rodada. Clippers e Rockets. Vamos falar primeiramente... Lembrando que tem odds 100 pra vocês aqui no link fixado, tá, galera? Que é o último jogo, vou forçar aí com vocês a lembrança. Cara, a equipe dos Rockets não tá jogando bem assim também, principalmente no último quarto. Na hora que vai finalizar seus jogos é sempre no limite. Nos últimos 5 jogos eles jogaram 3 prorrogações e perderam as 3, velho. Por aí você pensa, como um time perde 3 prorrogações, né? É delicado. A equipe dos Clippers vem de ser o melhor jogo defensivo na temporada, né? Então conseguiram frear ali o ataque de Doncic e LeBron para 88 pontos somente. Essa equipe já se enfrentaram nessa temporada. O Rockets ganhou no jogo, cara, que foi muito assim decidido ali no limite também. Eu lembro que o Zubac jogou bem, fez 33 pontos. Mas assim, cara, eu preciso de ser bem honesto com vocês. O Zubac não joga o jogo de hoje, tá? O Zubac não joga o jogo de hoje. Ele saiu lesionado contra os Lakers. Então, assim, eu acho que o garrafão dos Clippers vai ficar muito vulnerável aqui.
Então eu vou com a vitória do Rockets, né? Apesar deles não estarem jogando bem, eu acho que vai dar Rockets. E eu acho que tudo favorável ao Alperen Sengun tem valor nesse jogo, cara. O Alperen Sengun, a gente tá vendo um Sengun um pouco mais impaciente, um pouco tomando a bola mais pra si, né? Tá começando a ser o cara que tá indo pra cima no garrafão em vez de passar tanto a bola. E eu vejo ele muito agressivo, muito tentando pontuar, ficando muito tempo em quadra. Não sei se o Steven Adams vai jogar esse jogo, então se ele não jogar, a chance dele ser ainda mais ativo vai exigir mais dele. Mas fato é, cara, que pra mim eu vou pegar 3 perspectivas nesse jogo, tá? Vai ser vitória da equipe do Houston Rockets, PRA, pontos, rebotes e assistências do Alperen Sengun, que é o pivô turco da equipe dos Rockets. E tem esse cara aqui, cara, que sempre me traz green, e eu não entendo porque que a linha dele não... Esse cara aqui, o Red Shepard, que pra mim pô, joga demais, mas esse cara é muito bom, tem uma bola tripla absurda, a mecânica dele é muito bonita. Red Shepard PRA, pontos, rebotes, assistência, joga muito esse cara, tá, galera? Esse aí, se você já assistiu algum jogo do Rockets nessa temporada, você já viu esse cara. Joga demais, então pra mim tem valor o PRA dele. Agora, quem quiser colocar um bingozinho aí no duplo-duplo do Sengun, cara, acho que tem valor também. Fechou, galera? Então esse foi o nosso vídeo de análise aí. Tamo junto, forte abraço, valeu!